Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Abra comigo a sua Bíblia no último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6. Amém? Deixa eu usar aí, calma. Oh, glória. É forte. Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6. Pode dizer para 3 pessoas aí, por favor, não durma na hora da palavra, só depois. Quem trabalhou hoje? Cansativo, né? Mas Deus vai te dar graça e você vai conseguir ficar até o final. Se você dormir, que seja usado em sonhos. Glória. Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6. Amém, meus irmãos? Quem está me ouvindo aqui? Toda atenção pouca para a palavra de Deus. Deus vai falar com você, Deus vai falar comigo, Deus vai falar conosco nessa noite. Em nome de Jesus. Diz assim: e da parte de Jesus Cristo, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, que é a fiel testemunha, aquele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue. E o verso 6 que diz assim: e nos constituiu reino e sacerdotes para Deus seu Pai. A Ele seja glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Louvado seja Deus. Declare comigo assim: e nos constituiu, bem forte, e nos constituiu reino e sacerdotes para Deus seu Pai. Amém? Quem crê na palavra? Quem crê na palavra de verdade, irmãos? Sabe, esse livro fechado é um livro como outro, mas aberto é a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? É a palavra de Deus, e Deus vai falar conosco nessa hora, em nome de Jesus. E eu vou orar mais uma vez. Pai, no nome de Jesus, com a tua Bíblia aberta, com a tua palavra aberta, eu clamo ao Senhor nessa hora, Deus, que ela venha ministrar os nossos corações, ó Deus, e sejamos edificados. Usa um vaso de barro mais uma vez, no nome de Jesus. Amém. Nós estamos falando sobre eclésia. O que significa eclésia? É a palavra chamados para fora, é a palavra grega para igreja. Amém? Estamos falando sobre a natureza da igreja, ou seja, a razão da igreja está aqui, o propósito da igreja está aqui, natureza e missão, a identidade da igreja. Eu estou muito convencido, irmãos, durante muitos dias Deus tem ministrado ao meu coração sobre o que Ele vai fazer por intermédio da igreja nesses últimos dias. Eu estou muito convencido do que Deus vai realizar por intermédio da igreja, eu estou convicto disso, de que Deus está para realizar algo grande por intermédio da igreja. É por isso que Ele está te chamando, é por isso que Ele está nos chamando a trazer de novo a consciência do que verdadeiramente é o propósito, de qual verdadeiramente é o propósito da igreja, o porquê estamos aqui, qual é a razão de estarmos aqui. Assim como diz esse texto, irmãos, nesta noite, Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário e nos libertou. Quantos aqui foram libertos? Cristo derramou o seu sangue na cruz, o sacrifício de Jesus na cruz por mim e por você. Deus derramou o seu sangue. João diz aqui, nessa introdução do livro do Apocalipse, eu não vou entrar no Apocalipse, mas eu quero trabalhar aqui, nessa introdução, nessa dedicatória que ele está fazendo às igrejas da Ásia. E ele diz que o Senhor nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue e nos constituiu reino de sacerdotes. O propósito de Jesus morrer por mim e por você na cruz do Calvário é para que nós fôssemos chamados a sermos sacerdotes, um reino de sacerdote. O propósito da igreja é ser um reino de sacerdotes. Então eu já quero dizer para você, irmãos, o sacrifício de Jesus foi muito alto, o preço que Jesus derramou na cruz foi muito alto, o sangue dele foi vertido, o propósito dele morrer na cruz foi tão forte, tão alto. É muito forte o que ele fez na cruz para que eu e você venhamos viver uma vida de qualquer jeito. Amém? Cristo não morreu na cruz do Calvário, irmãos, para que eu e você vivamos uma vida à toa. O preço foi muito alto.
O preço foi tão alto, irmãos, que ele se doou, ele doou a sua vida, ele verteu sangue. 1 Pedro capítulo 1, verso 18 diz que nós não fomos comprados com ouro nem com prata, mas nós fomos comprados com o precioso sangue de Jesus Cristo. Jesus não morreu na cruz para que eu e você sejamos mais um nessa terra. Jesus não verteu o seu sangue na cruz do Calvário para que eu e você vivamos uma vida sem propósito, vivamos uma vida à toa. O amor de Deus é tão grande por mim e por você que Paulo diz em 2 Coríntios 5,14 que esse amor nos constrange. O amor de Deus nos constrange. E a minha oração nesta noite é para que você seja constrangido pelo amor de Deus, que esse amor venha te constranger. Deus me amou de uma forma tão grande, tão poderosa, que eu não posso viver uma vida à toa. Deus não verteu o seu sangue na cruz do Calvário para que eu seja mais um nessa terra. Deus não verteu o seu sangue na cruz do Calvário para que essa igreja seja mais uma igreja em Guaianazes. Deus não entregou o seu Filho Jesus Cristo na cruz, Ele não se entregou na cruz do Calvário para você viver uma vida triste, para você viver uma vida sem propósito, para você viver uma vida sem sentido, para você viver uma vida baseada em si mesmo. Não, 1000 vezes não. Jesus morreu na cruz do Calvário para tornar eu e você sacerdotes, reino de sacerdotes. E a minha oração é para que você tenha essa consciência, irmãos. Quando você acordar pela manhã, tenha essa consciência, o amor de Deus. Deus me amou tanto que entregou seu Filho unigênito na cruz do Calvário para me dar salvação, vida eterna. Então eu não posso viver de qualquer maneira, eu não posso ser mais um no meu trabalho, eu não posso ser mais um na sociedade, eu não posso ser mais um nessa empresa, eu não posso ser mais um nessa faculdade, eu não posso ser mais um no meio da minha família. Não, Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele me comprou com sangue poderoso, o seu sangue carmesim foi vertido na cruz para que eu viva uma vida para Ele, para que eu viva por amor dEle. Então, se Ele me amou primeiro, eu devo viver para Ele. Eu não posso viver de qualquer jeito. Você não pode viver de qualquer jeito. Ele nos libertou dos nossos pecados para nos tornar sacerdotes, para nos tornar sacerdotes. Declare comigo, sacerdotes. O propósito da antiga aliança, no Antigo Testamento, o sacerdote veio da linhagem de Levi, uma tribo específica, que foi escolhido por Deus para servir a Deus. Então o sacerdote, ele tinha como propósito de vida adorar a Deus, pedir perdão, ministrar diante de Deus representando o povo. Essa era a função do sacerdote. O sacerdote era o único que podia ministrar diante de Deus. O sacerdote era o único que entrava no santo lugar. O sacerdote era o único que tinha condições, o privilégio de servir na congregação. Deus antigamente visitava o seu povo nos dias de Moisés, lá no tabernáculo. O tabernáculo era o lugar onde Deus visitava o seu povo. Depois veio Davi, e o endereço mudou. O endereço passou a ser no templo. Mas depois de Jesus, irmãos, o endereço agora é outro. O endereço é a igreja, é eu e você. Nós somos o templo do Espírito Santo, o lugar onde Deus se manifesta. Deus se manifesta através de nós. Então, definitivamente, eu não posso mais viver de qualquer jeito. Eu não posso mais viver uma vida à toa. Eu não posso mais viver relaxadamente, porque Deus verteu o seu sangue na cruz do Calvário e Ele me comprou. Ele te comprou. O sangue de Jesus Cristo foi vertido para te comprar, para te tirar do império das trevas. Não é para você viver cabisbaixo, não é para você viver conforme o mundo, não é para você viver de qualquer maneira, não é para você viver para a glória dEle, para que você glorifique o nome dEle. Não podemos viver mais de qualquer jeito. O amor de Deus nos constrange a não viver mais de qualquer jeito, a não servir a Deus de qualquer maneira. O amor de Deus nos constrange a adorá-lo, a glorificá-lo, a viver para a glória dEle, porque eu não pertenço mais a mim mesmo. Agora eu tenho um nome, eu tenho um dono, e o meu dono é o Senhor. O teu dono é o Senhor. Meus irmãos, o sacrifício dele na cruz
a entrega dele na cruz, não foi em vão. Não foi para que você viesse na igreja algumas vezes na semana, cantasse alguns louvores, ofertasse na igreja, depois fosse para sua casa e viva uma vida como qualquer outra pessoa. Nós não somos como qualquer outro. Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos os sacerdotes de Deus. Nós somos o sacerdócio real, realeza, o sacerdócio de Deus. Ele nos constituiu como sacerdotes. Você não é qualquer um, irmãos. Nós não somos qualquer um, nós somos a igreja do Senhor, e sobre a igreja Ele derramou autoridade e poder, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. As portas do inferno prevalecem contra o mundo, as portas do inferno prevalecem contra os políticos, as portas do inferno prevalecem contra uma nação, mas contra a igreja do Senhor as portas do inferno não prevalecerão. A minha oração é para que você abra a sua mente e você entenda qual é o significado, qual é a razão, porque Cristo morreu na cruz. Cristo morreu na cruz do Calvário para que eu viva para Ele, e o amor dele me constrange, o amor dele me motiva, o amor dele me leva a viver uma vida que glorifique o nome dele. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Mas enquanto isso a igreja está, irmãos, muitas vezes focada em tantas coisas. A igreja está preocupada com tantas coisas, você está preocupado com tantas coisas, sendo que Deus já derramou o sangue dele na cruz para te comprar, para te libertar do pecado, para te formar sacerdócio real, para te tornar a igreja do Senhor, os filhos de Deus, os santos, aqueles que têm agora o privilégio de ministrar diante de Deus, de entrar na presença de Deus, de viver para Ele. Oh, meus irmãos, Deus te trouxe hoje aqui para dizer para você, não é para você viver uma vida à toa, não é para você viver de qualquer jeito, não é para você viver sem propósito. O amor dele, o sacrifício dele te leva a viver uma vida que o glorifique, uma vida que o glorifique. Nós somos a igreja do Senhor, nós somos a noiva do Cordeiro, nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos um sacerdócio real, filhos de Deus, eleitos do Senhor, os santos, a igreja, a eclésia, aqueles que foram chamados para fora, aqueles que foram tirados do pecado, que foram libertos do império das trevas, aqueles que estavam andando antigamente num lamaçal de pecado, mas Deus tirou você desse lamaçal de pecado e colocou os seus pés sobre uma rocha firme. Deus tirou você do império das trevas, do sistema do mundo, e te deu um novo nome, te deu poder, te deu autoridade, te deu o propósito, te deu destino, meu irmão, minha irmã. Acorde nesta noite, desperta. Você é a igreja amada do Senhor. Nós somos a igreja amada do Senhor. E o que é mais poderoso nessa palavra, irmãos, é porque não está mais sobre uma tribo apenas, não está mais sobre a tribo de Levi, sobre os filhos de Arão, somente aqueles que foram escolhidos na antiga aliança. Não, depois do sacrifício de Cristo, o véu foi rasgado de alto a baixo, irmãos. Então não existe mais nada que te separa de entrar no santo dos santos diante de Deus e ministrar na presença dele. Ah, meu irmão, a presença de Deus não é privilégio apenas para pastores, não é privilégio apenas para apóstolos, não é privilégio apenas para autoridades eclesiásticas. A presença do amado Deus, o Senhor dos Senhores, agora está disponível para toda a igreja. O sacerdócio agora não é para o pastor, o sacerdócio agora não é para o líder da igreja, não é para o presbítero, não é para o evangelista. O sacerdócio é para todo aquele que foi lavado e remido no sangue do Cordeiro, que entregou a vida para Jesus. Agora pode servir diante de Deus, agora pode ministrar diante de Deus, agora pode entrar diante da presença do Senhor. Nos dias de Moisés, meus irmãos, esse era o plano de Deus original. Deus olhou para Moisés e disse: Moisés, fala ao meu povo, em Êxodo 19, verso 5, que eu escolhi eles como nação santa, como propriedade exclusiva,
e eu farei dele sacerdócio real. Essa era a visão de Deus para a nação de Israel. Porém a nação se frustrou, porém a nação desobedeceu, porém os israelitas não aproveitaram essa oportunidade. Então o sacerdócio foi passado para somente a tribo de Levi, somente os filhos de Levi, somente aqueles que vieram da descendência de Levi agora foram escolhidos para serem sacerdotes. Mas depois de Jesus Cristo, irmão, o véu foi rasgado e não existe mais nada que nos separa diante de Deus. Então levanta a tua cabeça, porque nessa noite você pode entrar diante da presença do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Sabe, você não precisa mais de intermediário. Como nós muitas vezes buscamos os intermediários, buscamos o pastor, buscamos o presbítero, buscamos o papa, buscamos o padre. Nós queremos pessoas para buscar a Deus por nós, sendo que está disponível para você, meu amado, sendo que você pode levantar a sua voz ao Pai, no nome de Jesus, pelo poder do Espírito, e entrar diretamente na sala do trono da graça, meu amado. Por que eu e você não vamos desfrutar disso? Por que eu e você vamos terceirizar isso para outras pessoas? Por que eu e você vamos deixar com que outras pessoas venham buscar a Deus por nós, sendo que eu posso entrar na presença de Deus, sendo que eu posso ministrar diante do Senhor, porque Ele me constituiu como sacerdote, porque Ele me deu o privilégio de ser sacerdote? Pastor, mas eu só tenho 2 anos de igreja. Pastor, mas eu só sei o Salmo 23. Pastor, mas eu não conheço a teologia. Meu irmão, sacerdócio não é para teólogo, sacerdócio não é para pastor, sacerdócio não é para evangelista, sacerdócio não é para pessoas que têm muito tempo de igreja. Sacerdócio é para todo aquele que foi comprado com o sangue de Jesus Cristo. Então eu quero perguntar nessa noite: quem tem convicção que foi comprado pelo sangue de Jesus aqui? Quem tem convicção que Jesus morreu na cruz do Calvário para te salvar? Levanta a mão que eu quero ver bem alto. Oh, meu irmão, minha irmã, então não viva de qualquer maneira. Você é sacerdote. Você é sacerdote. A igreja do Senhor, seu Elias, você é sacerdote, seu Elias. Kaique, você é sacerdote. A igreja do Senhor está sobre a igreja, esse privilégio de ser sacerdote. E por que eu estou falando isso, meus irmãos? Porque nós precisamos resgatar o nosso sacerdócio diante de Deus. Porque a igreja precisa ter essa consciência do seu papel. Deus nos constituiu para sermos um reino de sacerdotes. Declare mais uma vez: um reino de sacerdotes. E o sacerdote, irmãos, ele tem como obrigação pelo menos 3 funções. O sacerdote, ele precisa ministrar diante de Deus. O sacerdote, em segundo lugar, ele precisa ministrar aos santos. E o sacerdote, ele precisa ministrar ao mundo. Nós precisamos resgatar e ministrar nossa vida diante de Deus, servir a Deus. Nós precisamos ministrar aos santos, à igreja do Senhor, e nós precisamos ministrar ao mundo. Sabe o que está acontecendo hoje? A igreja não exerce mais o seu sacerdócio particular com Deus. Mateus 6,6, Jesus diz o seguinte: mas quando tu orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta e ora ao teu Pai em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Como é que é a sua vida, irmãos, diária? Você tem como devocional, como hábito, separar momentos do seu dia para ministrar só você e Deus? Há muitos dias atrás, alguns meses atrás, o Senhor está me chamando. O Senhor está pedindo para mim parar minha correria, para que eu seja sacerdote diante dEle, ministrar no secreto, irmãos. Ninguém vai ser recompensado publicamente
Sim, primeiro, não se humilhar diante de Deus no secreto. Ninguém vai ser recompensado publicamente se primeiro não sentar diante de Deus e ministrar diante de Deus. Está na hora de você pegar a sua Bíblia e começar a ler a sua Bíblia, só você e Deus. Está na hora de fechar a porta do seu quarto e você e Deus sentarem juntos e você desfrutar de intimidade com Ele. Está na hora da igreja voltar a ministrar diante de Deus no secreto, receber diante de Deus no secreto, ser revestido diante de Deus no secreto, a palavra de Deus ser revelada para você no secreto, Deus mostrar para você os passos que você tem que dar no secreto. Tem gente que está perdida no trabalho, tem gente que está perdida na família, tem gente que está igual barata tonta para lá e para cá, porque não tem vida de intimidade com Deus, porque não busca Deus no secreto. Não é obrigação do pastor, mas é sua obrigação como igreja, como sacerdote de Deus, ministrar diante dele lá no seu quarto, lá na sua casa, separar momentos do seu dia para orar diante de Deus. Alguém está entendendo o que está sendo pregado aqui, meus irmãos? Alguém está ouvindo a voz do Senhor nessa noite? Nós somos muito indisciplinados, irmãos, em relação à nossa vida com Deus no secreto. Nós não paramos para ajoelhar, nós não paramos para ler a Bíblia, nós não paramos para ministrar diante de Deus, somente eu e Deus, onde lá no meu secreto eu vou desnudar, eu vou abrir meu coração, eu vou me revelar a Ele. Nós somos uma geração que não consegue ficar sem o Wi-Fi, sem estar conectado à internet. E quando se fala de sacerdócio, ministrar diante de Deus, está falando de desligar o celular, está falando de ser você e Deus. Para de terceirizar e pedir agora quem vai buscar por mim é a minha mãe. A sua mãe tem a particularidade dela. A sua mãe tem que ter a intimidade dela. Mas você, filho, você, filha, você precisa ter o seu secreto com Deus. Pare de ficar terceirizando para os obreiros da igreja, para os pastores buscar por você. Você precisa buscar a Deus. E a Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, meu irmão. Enquanto a porta da graça está aberta, busque ao Senhor. Haverá um tempo em que se fechará, haverá um tempo em que as pessoas não poderão mais desfrutar da presença de Deus, mas devemos aproveitar o tempo da visitação do Senhor, ou esse período poderoso. Ah, meu irmão, você vai desfrutar de algo que o dinheiro não pode dar, que uma diversão não pode te dar, que os prazeres do mundo não vai te dar, irmão. Você vai desfrutar da presença do amado, você vai desfrutar de uma intimidade entre você e Deus, e não tem nada que se compare, irmãos, a isso. Ah, quando você fechar a porta do seu quarto e você parar, irmãos, diante de Deus, para servir no secreto, Deus vai te recompensar publicamente. Meus irmãos, Jesus operava milagres. Jesus estava no meio da multidão, mas Jesus não abria mão do secreto. Ele corria para o monte, ele corria para a intimidade, ele corria para os braços do Pai. Essa geração de hoje, esse tempo de hoje nos roubou a intimidade com Deus. Esse tempo de hoje roubou a nossa energia. As atividades de hoje estão roubando a nossa energia, estão roubando a nossa concentração em Deus. Então não temos mais tempo com Ele. Você para, irmãos, diariamente para ler sua Bíblia. Você fecha a porta do seu quarto, você dobra o seu joelho para orar. Sabe o que o Espírito Santo falou comigo, irmãos? E eu comecei a pedir perdão a Deus. Fala para o tabernáculo de oração que eles precisam parar para me buscar no secreto. Filho, insista nisso. Insista nisso. Fala para os obreiros que eles precisam parar para buscar no secreto. Ou, irmãos, nós não iremos derramar nada sobre as pessoas na comunidade se nós não buscarmos diante de Deus. Nós e Deus, secreto com Deus, meu irmão.
Nós estamos vivendo dias hoje em que as pessoas não estão mais orando e falando com Deus. Não estão apresentando mais o seu dia diante de Deus. É tanta correria que sai e faz tudo que tem que fazer e não chega diante de Deus para ministrar diante de Deus. Senhor, apresento o meu dia. Senhor, apresento o meu trabalho. Senhor, apresento, Senhor, as vendas. Senhor, apresento a minha empresa. Deus, guarda, Senhor, a minha esposa que vai ficar em casa. Guarda os meus filhos. Nós não temos mais esse tempo, irmãos, de orar diante de Deus no secreto. Nós já saímos apressadamente e nós estamos na correria do dia a dia e nós estamos envolvidos nesse tempo de hoje, nesse mundo turbulento de hoje, as pressões que temos de todos os lados, e isso está roubando a nossa intimidade com Deus. Sabe que Deus falou comigo? Fala para a igreja que ela precisa proteger o seu lugar secreto, proteger isso com toda a sua força. Como assim, pastor? Irmãos, nós protegemos o nosso trabalho, nós protegemos os nossos estudos, nós protegemos os nossos sonhos, mas muitas vezes nós deixamos em segundo plano a nossa intimidade com Deus. Qual foi o dia que você parou um feriado para dizer: esse feriado eu vou reservar para buscar a Deus? Qual foi o dia que você falou: esse domingo de manhã vai ser para mim, Deus? Qual foi o sábado que você disse: ensolarado, esse sábado cheio de sol, esse sábado lindo vai ser para que eu busque o Senhor? Eu estou vivendo um conflito, porque muitas vezes Deus me chama para o secreto, irmãos, mas eu tenho um monte de boleto para pagar, eu tenho um monte de responsabilidade a cumprir, eu tenho pressão no trabalho, mas às vezes eu vou lá e desligo, às vezes eu vou lá e digo: não vou poder ir hoje. Alguns dias atrás um chefe nosso lá chegou e falou para mim, ele confessou, falou: eu ia tirar você da empresa, eu ia tirar você dessa operação, porque você não está disponível para nos atender. E aqui você precisa estar disponível. E quando eu ia tomar essa decisão, algo falou dentro de mim que eu precisava conhecer mais a sua história. Então ele começou a observar o meu dia, começou a observar as minhas ações, começou a observar e começou a pesquisar de um lado para o outro. Então ele descobriu que eu tinha ministério, que eu tinha igreja, ele descobriu que eu tinha outras prioridades. E aí ele chegou em mim essa semana e disse: cara, eu ia te tirar da empresa, mas algo pediu para mim deixar você aqui. Eu falei: foi Deus que tocou em você, meu amigo. Aí às vezes, irmãos, eu tenho que dizer não para o meu trabalho. Eu não estou falando para você amanhecer segunda-feira e falar: não vou trabalhar, não estou falando isso. Eu estou dizendo para você, irmãos, proteja a sua intimidade com Deus, assim como você protege o seu trabalho. Proteja a sua intimidade com Deus, assim como você se dedica à sua faculdade. Proteja a sua intimidade com Deus, assim como você protege os seus sonhos. Você já parou um dia na semana para dizer: esse dia é teu, Senhor? Você já chegou uma segunda-feira e disse: Senhor, essa segunda-feira de manhã é eu e o Senhor. Protege isso, irmãos, porque isso é precioso. Porque quando você ministrar diante de Deus no secreto, Deus vai te honrar publicamente. Somente cumprindo esse primeiro princípio, eu vou entender o segundo princípio, que é ministrar diante dos santos. Tem muita gente que está fraca na igreja, tem muito obreiro que está trabalhando no automático, tem muita gente que está fazendo cumprir em escala por obrigação, tem muita gente que está fazendo só para não pegar mal. Sabe por quê, meu irmão? Porque não entendeu o privilégio de ser sacerdote e ministrar os santos, a igreja do Senhor. Meu irmão, eu e você somos recipientes. Se você só se doar para a obra e não buscar a Deus, você vai ficar triste, você vai ficar angustiado, você vai se sentir vazio. Meu irmão, nós precisamos da fonte, nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos da unção de Deus sobre nós, porque não tem como servir os santos, não tem como ministrar diante da igreja, se eu não ministrar primeiro diante do Senhor. Eu falo isso de experiência própria, já vivi, meu irmão, dedicado só à igreja,
quanto tempo trabalhava aqui, servia aqui, pregava ali, ia fazer aquilo outro, mas não tinha esse tempo com Deus, não entendia esse princípio de ministrar diante de Deus. Chegou uma hora que eu estava entrando em depressão, chegou uma hora que eu olhava para todo mundo, chegou uma hora que eu falei, eu não quero mais a igreja, chegou uma hora que eu falei, meu, esses irmãos são todos perturbados, e chegou uma hora que eu falei, meu Deus, me livra disso, Pai, não quero mais ser pastor. Mas por quê? Porque eu não estava priorizando, guardando o meu secreto com Deus. Porque quando você está no secreto com Deus, você se enche tanto de Deus, irmãos, você se enche tanto da presença de Deus, que não fica só para você, você precisa transbordar isso para as pessoas. Jesus Cristo falou que quem crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. O rio não é particular, o rio não é só para você, o rio é para ser compartilhado, meu irmão. Eu vejo muitos obreiros que estão indo por um caminho que não é para ir. Essa quinta-feira era para a igreja estar aqui ministrando diante dos santos. Primeiro eu tenho que ministrar diante de Deus, depois eu tenho que ministrar diante dos santos. Aí assim eu vou na última etapa do meu ministério sacerdote, que é ministrar ao mundo. Marcos 16, Jesus falou para os seus discípulos, eu quero que vocês primeiro vão lá no monte que eu vou mostrar para vocês. Sacerdote, secreto, intimidade com Deus. Chegando ali, Jesus falou, fiquem em Jerusalém, vocês vão ser revestidos de poder. Então eles ministraram diante dos santos, 10 dias no cenáculo orando. Depois dos 10 dias, aí veio a terceira etapa, em Atos capítulo 2, eles foram cheios do Espírito. Somente depois disso, eles saíram e Pedro pregou cheio do Espírito Santo. E 3.000 almas, na primeira pregação de Pedro, se converteram. 3.000 almas se converteram. Porque primeiro serviu diante de Deus. Como é que nós vamos amar o mundo, sendo que nós não estamos amando os santos da igreja, irmãos? Servir aos santos. Sabe que João diz, o mundo vai ver o amor de Deus em nós quando nós amarmos uns aos outros. Como é que você vai orar pelo mundo, sendo que você não ora pelo irmão que está do seu lado, sendo que eu não oro pelos pastores, sendo que eu não oro pela igreja a qual o Senhor me deu? Quem está entendendo essa palavra de hoje, meu irmão? Ninguém mandou você vir aqui hoje, ninguém mandou você entrar nesse culto hoje. Deus vai te pegar hoje aqui em nome de Jesus. Ou a sua vida muda, ou a sua vida muda. Ou você entende, ou você compreende quem você é em Cristo Jesus, ou você saia daqui hoje e vive uma vida à toa, uma vida sem propósito, uma vida sem destino, uma vida sem direção. Mas Deus te trouxe hoje aqui para dizer para você, você foi comprado com meu sangue. Eu te comprei com meu sangue. Eu verti o meu sangue por você na cruz, para fazer de você reino de sacerdotes. Eu preciso ministrar diante de Deus. Eu preciso ter particular com Deus. Fechar a porta do meu quarto e clamar mesmo. Pastor, não tem um quarto. Pode ser na sala. Sabe onde é o meu secreto, irmãos? Dentro do meu caminhão. Ali é o meu secreto. Eu fecho as cortinas, ligo o ar-condicionado, ponho o louvor e vou ministrar diante de Deus. Esses dias entrou um rapaz lá e falou, rapaz, aqui tem muito livro, está cheio de livro no painel. Está a Bíblia lá, é ali que eu estou servindo no meu secreto com Deus. E você precisa estabelecer um dia, um horário, um lugar para você ministrar diante de Deus. Pastor, mas a minha correria do dia, irmão, se você acorda às 6 para ir trabalhar, põe o relógio às 5. Eu li um livro do Hernandes Dias Lopes, que fala sobre Pentecoste, e ele conta a sua experiência na Coreia do Sul. Ele saiu da Coreia do Sul constrangido. As maiores igrejas da Coreia do Sul, todos, eles foram em várias igrejas lá na Coreia, Presbiteriana, Assembleia, tantas outras igrejas que tem ali.
igrejas de 10 mil membros, de 20 mil membros, de 70 mil membros, de 100 mil membros. Tudo o que eles fazem, irmãos, não tem método, não tem algo novo, é apenas orar. Fernando Dias Lopes, junto com 70 pastores aqui, foram para uma dessas igrejas, chegou lá domingo de manhã, para a primeira reunião, às 4 horas da manhã, a primeira reunião, a igreja lotada de pessoas, não era uma reunião onde estaria um grande cantor gospel, onde estaria um grande pregador, simplesmente uma reunião de oração. Irmãos que entenderam o poder da oração. Perguntaram para o pastor, o líder de uma dessas igrejas maiores que tem lá, qual que é o seu segredo? Ele falou: eu sirvo diante de Deus em oração no secreto. Eu sirvo diante de Deus em oração no secreto. Diz que o primeiro-ministro da Coreia ligou para ele, certa feita, querendo falar com ele. A secretária atendeu o telefone, e ele estava no seu lugar secreto, seu lugar de oração. Naquela hora, o primeiro-ministro, que representa o presidente da Coreia, precisava falar um assunto muito urgente com ele, e a secretária falou: ele não vai poder te atender. Não, mas diga para ele que é o primeiro-ministro. Não, ele não vai poder te atender porque ele está em oração. Depois de alguns dias, aquele ministro ligou novamente, conseguiu falar com ele, e quis dar uma repreensão nele, porque ele não atendeu o primeiro-ministro, porque ele não deu atenção ao primeiro-ministro. Ele disse assim: eu priorizo em primeiro lugar o meu momento secreto, o meu momento de oração com Deus. Todas as outras coisas são secundárias. Irmãos, a gente desmarca culto, a gente desmarca por qualquer coisa. A gente deixa de vir para a igreja por qualquer coisa. Quem está entendendo isso, irmão? Tem gente que está saindo da igreja porque o irmão olhou feio. Tem gente que sai da igreja porque simplesmente, sei lá o que aconteceu, e vai embora. A gente é sacerdócio real, nação santa, povo de Deus. Tenha seu particular com Deus, irmão. Você já está grandinho demais para ficar dependendo da oração dos irmãos. Tranque a porta do seu quarto e busque a Deus. Tranque a porta do seu quarto e provoque o milagre, como o pastor Daniel pregou aqui na terça-feira. E Deus que te vê em secreto te recompensará publicamente, louvado seja Ele. Depois, precisamos servir os irmãos. Deus te chamou para servir, Deus te escolheu para trabalhar, então faça isso com excelência. Não faça de qualquer maneira. Não faça. Deus te chamou para orar, irmãos. Esse ministério é poderoso, então ore. Deus te chamou para pregar, então pregue. Deus te chamou para servir na obra, então sirva a obra de Deus, porque é um privilégio. Você e eu somos ministros, somos sacerdotes e precisamos servir os santos. Servir os santos é um privilégio. Servir a igreja é um privilégio. Trabalhar na obra do Senhor, meu irmão. Não existe função mais sublime do que essa, do que tocar um instrumento, do que pregar a palavra, do que servir na porta, do que trazer água para o pastor, do que limpar a igreja, trabalhar no ministério dentro da obra de Deus, seja crianças, seja mulheres. Servir, ser sacerdote aos santos. Você já orou pela igreja hoje? Você já orou pelos santos hoje? Para que Deus venha trabalhar, cuidar. Você tem orado pelos seus líderes, pelos seus pastores, pelos irmãos da igreja onde você faz parte, para que Deus venha sustentar? Para isso fomos chamados, para servir aos santos, para ministrar aos santos. Os santos é a igreja, irmãos, é a congregação, os chamados para fora, aqueles que foram escolhidos. É um privilégio, meu irmão. Se a igreja entendesse o privilégio que é servir.
Ah, se a igreja entendesse o privilégio que é ser sacerdote, reinar, trazer o governo de Deus, reino de sacerdotes. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E por último, aí sim ministrar ao mundo. Aí sim levar o amor de Deus lá fora. Aí sim tocar o quintal, tocar a faculdade, tocar a escola, tocar a rua. Escuta o que eu vou te falar agora para encerrar essa palavra. Escute, por favor. Deus vai fazer uma coisa linda, poderosa, por intermédio dessa igreja, nesse bairro, irmãos. Vou falar de novo para você entender. Deus vai fazer algo lindo nesse bairro, por intermédio dessa igreja que está aqui. E tudo que está acontecendo até os dias de hoje é Deus nos preparando, é Deus nos capacitando, é Deus nos dando maturidade para que possamos exercer influência neste mundo, exercer influência nessa rua, exercer influência nesse bairro, em nome de Jesus. Essa igreja não está aqui à toa. Nós não somos mais uma igreja em Guaianazes. Eu não sou mais um pastor. Pastor Paulo, você não é mais um pastor. Igreja do Tabernáculo de Oração, nós não somos mais uma igreja aqui em Guaianazes. Nós somos a igreja do Senhor, os chamados para fora, aqueles que têm autoridade. E as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja. As portas do inferno não é a igreja que reage, mas é a igreja que age, a igreja que influencia. Louvado seja Deus. E você faz parte disso, irmãos. Então, por favor, se posicione e exerça o seu sacerdócio em nome de Jesus. Fica de pé nessa hora. Foi esse o recado que Deus deixou para mim, para você nessa noite, em nome de Jesus. Você não foi comprado com prata nem ouro, você foi comprado com o sangue de Jesus Cristo. Então, viva uma vida para a glória dele. Feche os seus olhos, em nome de Jesus. Se posicione diante de Deus como sacerdote. E comece agora, desses minutos que está encerrando, a ministrar diante de Deus, a ministrar os santos, para que Deus venha te enviar ao mundo, em nome de Jesus. Pode exercer agora esse ministério poderoso que é ser um sacerdote de Deus. Eu navegarei, aleluia, o oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Aleluia, Jesus. Pai, estamos diante da sua presença nessa noite, Senhor, e queremos nos reposicionar novamente e sermos sacerdotes, ó Pai, diante do Senhor. Foi o Senhor que nos constituiu um reino de sacerdotes, Pai, não mais sobre uma pessoa apenas, mas sobre a igreja. O Espírito está disponível para a igreja, a unção é para a igreja, o poder é para a igreja, a autoridade é para a igreja, a missão é para a igreja, o envio é para a igreja, é para os discípulos amados, é para os discípulos que foram chamados. Ó Deus amado, neste lugar não existe uma pessoa que é mais espiritual que as outras, não existe uma pessoa que é mais especial que as outras. Deus, todos nós somos sacerdotes, todos nós somos sacerdotes, a sua igreja, Senhor. Então nós não vamos menosprezar ninguém, Senhor. Pode ser a oração de uma criança, pode ser, Senhor, a oração de uma mulher, Senhor, pode ser a oração de alguém humilde, Pai, que não tem muitas vezes uma cultura, que não tem muitas vezes uma boa leitura, Senhor, mas é a sua igreja. E quando a sua igreja ora, quando a sua igreja se posiciona, quando a tua igreja te busca, Deus, coisas poderosas acontecem. Então, Senhor, neste momento ouve a nossa oração. Estamos nessa hora nos arrependendo dos nossos maus caminhos e estaremos, ó Deus, a partir de hoje estabelecendo uma vida no secreto contigo, Pai, uma vida no secreto contigo, Senhor. Iremos servir diante do Senhor na intimidade, Senhor, só nós e o Senhor, Pai. Nessa hora, Senhor, eu peço ao Senhor, venha, Senhor, despertar essa sede na igreja, venha despertar essa fome, Senhor, na madrugada. Irmãos possam voltar a orar na madrugada, Jesus, pessoas possam voltar a queimar na sua presença, Deus, se ajoelhar e passar horas e horas te buscando, Jesus.
Levanta mulheres de oração neste lugar. Levanta pessoas, ó Deus, homens de oração neste lugar, Senhor. Ó Pai amado, não obreiros frios, não pastores desanimados, mas pastores cheios do Seu Espírito Santo. Pastores que entenderam que foram comprados com o sangue de Cristo. Ó Pai amado, uma igreja, Senhor, que irá influenciar. Mas para isso acontecer, Deus, precisamos voltar aos princípios, nos posicionar como sacerdotes. Ó Deus, levanta, Senhor, nessa hora uma geração de pessoas que oram. Levanta nessa hora uma geração de pessoas que ministram diante do Senhor. Levanta uma geração de pessoas que irão te servir, Senhor, na tua obra, servir os santos em oração, irão ministrar na igreja, irão, Senhor, compartilhar o dom, irão compartilhar, Senhor, tudo aquilo que o Senhor deu, Pai, tudo aquilo que o Senhor entregou, Jesus, que não iremos reter, Senhor, nós não iremos ficar cabisbaixo, não iremos te servir de qualquer jeito, mas iremos ministrar, Senhor, diante do Senhor, com excelência, Pai, oração com excelência, um louvor com excelência, uma palavra com excelência, ó Deus, servir a igreja com excelência, Pai, porque foi para isso que o Senhor morreu na cruz do Calvário. Não viveremos mais uma vida à toa, não viveremos mais uma vida, Senhor, deixa a vida me levar, não viveremos mais uma vida, Senhor, como mais um nesta terra, não, Senhor, iremos exercer o nosso sacerdócio, iremos exercer o nosso sacerdócio, a autoridade que está sobre muitas igrejas que estão influenciando, ó Deus, o Brasil, está sobre nós também nesta hora, a mesma autoridade, Senhor, que está sobre muitos ministros que tem sido bênção para essa geração, está sobre nós também nesta noite. Nós não somos uma igreja, Senhor, aqui em Goianás, por estarmos em um bairro, Senhor, de periferia, nós não iremos, ó Deus, só por causa disso ser mais uma igreja, nós não iremos fazer a diferença, iremos, ó Deus, exercer, Pai, com a autoridade, com ousadia, Senhor, o ministério a qual o Senhor nos confiou, ó Deus, não é porque, Senhor, estamos aqui na pior rua do bairro, que nós iremos, ó Deus, te servir de qualquer jeito, não, Senhor, não é porque, Senhor, estamos na zona leste de São Paulo, que iremos fazer, Senhor, um trabalho de qualquer, não, Senhor, estamos aqui para exercer influência. Então eu quero declarar em nome de Jesus, Pai, um novo tempo sobre esta rua, sobre este bairro, sobre Goianás, ó Deus, sobre a cidade a qual o Senhor nos colocou, ó Deus, no nome de Jesus Cristo. As pessoas vão olhar para este lugar e vão ver uma luz, vão ver uma presença, muitos serão atraídos de outros lugares para cá, em nome de Jesus, de Guarulhos, do Ipiranga, muitas pessoas irão olhar na internet, muitas pessoas irão contemplar a glória de Deus neste lugar, o amor de Deus sobre a igreja neste lugar, e essas pessoas serão atraídas para cá, Senhor, serão atraídas para Baltazar Barroso, para a rua, ó Deus, o número 118, para o Jardim Etelvina, Senhor, e muitos serão restaurados, muitos serão curados, muitos serão tocados, ó Pai, porque ninguém toca como o Senhor toca, ó Deus, eu peço isso, eu oro isso, eu exerço isso nesta hora, Jesus Cristo, um grande avivamento sobre este lugar, pessoas cheias do Seu Espírito Santo, meu Pai, pessoas cheias da Tua presença, Senhor, pessoas se derramando diante do Senhor, Pai, pessoas, ó Pai, tocadas pela Tua presença, Senhor. Ah, Deus, o Senhor não morreu na cruz do Calvário, o Senhor não morreu na cruz do Calvário para que eu viva uma vida sem propósito, para que eu pense somente em mim, para que eu viva somente em torno dos meus sonhos. Não, Senhor, o Senhor morreu, o Senhor me resgatou, o Senhor me salvou, o Senhor me deu vida, para que eu possa compartilhar a vida, para que eu possa levar a unção, para que eu possa levar o poder, para que eu possa curar os enfermos, para que eu possa pregar o Evangelho poderoso do Senhor. Vai capacitando essa igreja, Pai, vai capacitando os irmãos dessa igreja, Senhor, do menor ao maior. Levanta as crianças, ó Deus, levanta os jovens, levanta as mulheres, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Nós agora, Senhor, pedimos perdão ao Senhor por toda a obra relaxada, por todo o trabalho relaxado, por subir no Teu altar de qualquer jeito, por subir diante da Sua presença e ministrar diante do Senhor de qualquer maneira, Senhor. Nós pedimos perdão, Senhor, porque não foi para isso que o Senhor nos chamou. Nós somos ministros e devemos servir aos santos, devemos servir a igreja, devemos levar o reino, Senhor. Levanta, Senhor, intercessores, que essa igreja esteja lotada, Senhor, de cultos de oração, pessoas te buscando aqui em oração, Senhor. Ó Pai amado, que as vigílias aqui sejam poderosas, ó Deus, no nome de Jesus Cristo, Pai, eu creio nisso, um novo tempo do Senhor, um novo despertar do Senhor sobre este lugar, Senhor, uma nova fase, uma nova estação, Senhor, sobre essa igreja, no nome de Jesus.
No dia 20, Senhor, estaremos completando 20 anos, 16 anos, Pai. No dia 20, Senhor, estaremos aqui em celebração. Pai, que esses dias sejam dias proféticos, ó Pai. Seja um tempo, Senhor, onde nós iremos, ó Deus, celebrar diante da Sua presença. E nos preparar, Senhor, e viver um tempo novo. Um tempo novo sobre este lugar, Senhor. Um tempo novo. Não serão apenas cultos, não serão apenas atividades, não serão apenas encontros, mas serão verdadeiramente momentos em que a Sua igreja estará reunida, Senhor. E onde a Sua igreja está, Senhor, reunida, Pai, o lugar tem que tremer, o lugar tem que ser abalado, perdidos têm que ser salvos, enfermos têm que ser curados, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo. Despede debaixo da Sua graça, debaixo da Sua unção, Senhor, debaixo da Sua presença, Pai. Nos incomode, Jesus. Nos incomode, Pai, no nosso dia a dia, para que possamos ter momentos com o Senhor, Pai, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo. Eu agradeço ao Senhor por essa noite, por esse tempo. Eu agradeço ao Senhor pelo privilégio de estar aqui hoje, diante da Sua presença, Pai. Capacita, Senhor, cada irmão que serve nessa igreja, Pai. Eu entrego a sexta-feira de jovens, eu entrego o trabalho do sábado dos casais, o domingo, Senhor, onde estaremos aqui, Senhor, ministrando, ó Deus, diante da Sua presença, orando pela igreja perseguida, Senhor, um culto de missões. Usa cada pessoa que estiver nesse altar, Senhor, cada um dos meus irmãos que estará aqui ministrando, servindo aos santos, ó Deus, que o Senhor venha levantá-los na autoridade, no nome precioso de Jesus Cristo. E não venhamos mais perder tempo com ressentimentos, que não venhamos mais perder tempo com coisas secundárias, que não venhamos mais tirar o foco, Senhor, que não venhamos mais viver de qualquer jeito, mas que possamos viver uma vida para a Sua glória, em nome de Jesus. Quem crê nisso, aplauda bem forte a Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Levante as suas mãos bem altas aos céus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós hoje para sempre. Quem crê, diga amém. Bem forte para Jesus. Aleluia.